Hoje iremos falar sobre conflitos étnicos nacionalistas na Ásia. Mas afinal, o que são conflitos étnicos? Esses conflitos são divergências entre indivíduos, grupos ou sociedades com propriedades religiosas, raciais, políticas, culturais e territoriais diferentes. Esses embates fazem parte da história da humanidade e suas lutas por sobrevivência. A seguir, apresentaremos alguns conflitos que ocorreram na Ásia. Conflito na região da Caxemira. No fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mapa geopolítico do mundo alterou-se profundamente. Muitas regiões dos continentes asiático e africano que, em 1939, ano que se iniciou a guerra, estavam subordinadas às potências europeias, passaram a buscar a sua independência. Foi nesse contexto que ocorreu o processo de descolonização da África e da Ásia. Entretanto, esses processos de descolonização e luta por independência acabaram por gerar também disputas internas entre as novas nações que surgiram, tendo motivações como a definição de fronteiras e a busca por influência geopolítica. Um dos casos que melhor ilustram essas disputas é o conflito entre Índia e Paquistão pela região da Caxemira. A Índia e o Paquistão, até 1947, formavam um só bloco e estava sob domínio do Império Inglês. Com a independência da região, os dois estados foram criados, porém as diferenças culturais e religiosas passaram a afetar diretamente a configuração política dos dois países e, por consequência, a relação entre um e outro. Sendo assim, a Índia, onde predomina o hinduísmo, passou a rivalizar com o Paquistão muçulmano. A região da Caxemira, que se localiza entre esses dois países e era governada até 1947 por um Marajá, representante do Principado de Jammu e Caxemira, acabou por se tornar alvo dos interesses de ambas as partes. Tanto um quanto o outro procuraram estabelecer seu domínio sobre a região. Evidentemente, as divergências étnico-religiosas instalaram-se e a guerra tornou-se inevitável. Já em 1947, houve a Primeira Guerra, que não resolveu a situação, apenas dividiu a Caxemira, intensificando ainda mais a tensão. Os conflitos atravessaram as décadas seguintes, sendo notórias as guerras de 1965 e 1971, sobretudo após o crescente fundamentalismo indo na Índia e o autoritarismo dos muçulmanos paquistaneses. Além disso, o avanço da China comunista sobre a região também resultou em problemas patentes. Somou-se aos problemas o fato de ambos os países terem adquirido um considerável arsenal de ogivas nucleares. Em 1972, houve o Acordo de Simla, que, entre outras medidas, promoveu a libertação de prisioneiros de guerra paquistaneses sob custódia da Índia e estimulou a negociação pacífica para o problema da Caxemira. Essas negociações permanecem eficazes até o fim dos anos 1990, quando sobreveio uma nova onda de hostilidades entre Índia e Paquistão nas fronteiras de Caxemira, por meio de manobras militares e ameaças de retaliação. No início dos anos 2000 até os dias de hoje, a situação de Caxemira permanece delicada, sobretudo em face das constantes reviravoltas institucionais dos países envolvidos. A questão curda. Os curdos formam uma etnia que é composta por cerca de 30 milhões de pessoas. Eles são descendentes do reino mesopotâmico, ou Medo-Persa, e habitam em uma região localizada em 6 diferentes países: Turquia, Armênia, Azerbaijão, Iraque, Irã e Síria. Em geral, os curdos professam a religião islâmica e reivindicam a área em que ocupam esses países para a criação de um estado chamado Kurdistão. Não obstante, a questão curda estabelece no fato de esse povo formar a maior nação sem um estado territorial. O povo curdo, segundo o relato histórico, habitava a região denominada por Kurdistão há cerca de 2.600 anos. No ano de
612 a.C., eles teriam conquistado a cidade de Nínive, mas foram derrotados mais tarde pelo Império Persa, no ano de 550 a.C. Tempos depois, provavelmente no século 17 d.C., os curdos converteram-se em massa ao islamismo e passaram a se guiar pelos valores de leis do Alcorão. Até a Segunda Guerra Mundial, os curdos habitavam em áreas correspondentes ao que eram os impérios turco-otomano e persa, respectivamente. Atualmente, eles habitam os países sucessores, os herdeiros desses impérios, com destaque maior para o Iraque e a Turquia, onde seus gritos por independência foram duramente reprimidos. No Império Iraquiano, a maior onda de violência aconteceu durante o Império de Saddam Hussein, que reprimiu durante todo e qualquer ativismo curdo, incluindo o uso de armas químicas nos anos 1990, na Turquia. Ainda nos dias atuais, os curdos são duramente reprimidos em suas manifestações pelo Estado, e a comemoração de suas datas nacionais e o ensino da língua curda na escola são vedados. Em resposta às duras repressões, os curdos organizavam-se em diversos grupos armados ligados ao PKK, Partido dos Trabalhadores Curdos. Reconhecidos como terroristas, eles atuavam muitas das vezes por meio da ativação de carros-bomba e atentados públicos contra o governo, principalmente na Turquia e mais recentemente na crise da Síria. Essa instabilidade e dura repressão do governo turco em relação com os curdos são inclusivamente uns dos entraves que o país possui para conseguir sua entrada na União Europeia, que não admite os governos tidos como antidemocráticos e que violam os direitos humanos. Os curdos estão na linha de frente de vários conflitos e disputas territoriais geopolíticas no Oriente Médio. No Iraque, por exemplo, eles vêm formando a principal linha de resistência que impede a expansão do grupo terrorista Estado Islâmico, que pretende constituir um Estado regido pela lei Sharia. Já na guerra civil da Síria, embora boa parte dos curdos tenha optado pela neutralidade, alguns deles formam grupos que atuam contra o governo de Bashar e também contra alguns grupos xibatistas que tentam tomar o poder do país em complexa disputa geopolítica. A atuação dos curdos no Iraque, principalmente contra Shaddam e depois contra o Estado Islâmico, foi de grande utilidade para garantir a eles uma relativa autonomia na região norte desse país. Porém, ainda muito distante da sonhada independência e constituição inicial do seu território, esse país, a maioria dos curdos é de origem sunita, que compõe cerca de 17% da população de todo o Iraque, ao passo em que os curdos xiitas entregam apenas 1%. O que falta para a constituição de Estado curdo? Aparentemente, os curdos estão longe de conseguir constituir o seu próprio Estado, por 3 motivos. Primeiramente, por causa da atuação do grupo PKK, que em muitos países é considerado terrorista, e isso dificulta o reconhecimento da luta deles no contexto internacional. Em segundo lugar, cabe destacar que o território reivindicado, além de fazer parte de 6 países, contém uma série de recursos naturais e nascentes de água. Isso em uma região onde esse recurso é extremamente escasso, o que faz com que os países apresentem uma resistência. E, por fim, a falta de influência política
dos curdos e o desinteresse das potências ocidentais colocam a luta curda em plano secundário na geopolítica do Oriente Médio. A guerra na Síria começou em 2011, dentro do contexto da Primavera Árabe, quando houve uma série de protestos contra o governo de Bashar al-Assad. Ela foi deflagrada quando um grupo de cidadãos se indignou com denúncias de corrupção. Em março de 2011, foram realizados protestos em favor da democracia. Como resposta ao protesto, o governo ordenou às forças de segurança que abrissem fogo contra os manifestantes, causando várias mortes. A população revoltou-se contra a repressão e exigiu a renúncia do presidente Bashar al-Assad. A região do Oriente Médio e Norte da África era sacudida por uma onda de protestos contra o governo que ficaram conhecidas como Primavera Árabe. Quando o governo sírio reprimiu violentamente as manifestações, protestos exigindo a renúncia do presidente tomaram as ruas em todo o país. A violência aumentou rapidamente e o país entrou em guerra civil. Centenas de grupos rebeldes surgiram e não demorou muito para que o conflito se transformasse em mais do que uma batalha entre sírios a favor ou contra Assad. Potências estrangeiras começaram a tomar partido, enviando dinheiro, armamento e combatentes. À medida que o caos piorava, organizações jihadistas extremistas com seus próprios objetivos, como o grupo autoproclamado Estado Islâmico e Al-Qaeda, se envolveram. Essa situação aumentou a preocupação da comunidade internacional. Os dois lados do conflito começaram a impor o bloqueio de alimentos aos civis. Também é interrompido ou limitado o acesso à água. Por diversas vezes, as forças humanitárias foram impedidas de entrar na zona de conflito. O Observatório Sírio para os Estados Humanos, um grupo de monitoramento com base no Reino Unido e na rede de fontes da Síria, registrou a morte de 387.118 pessoas até dezembro de 2020, entre elas 116.911 civis. O número de mortos não incluiu as 205.300 pessoas que estavam desaparecidas e presumidamente mortas, incluindo 88 mil civis que teriam morrido em prisões administradas pelo governo onde se praticava tortura. É preciso entender que quatro forças distintas atuam no conflito. A República Árabe Síria, liderados pelo presidente Bashar al-Assad, as Forças Armadas Sírias tentam manter o presidente no poder e enfrentam três inimigos distintos. Tem o suporte do Iraque, Irã e Rússia. O Exército Síria Livre está formado por vários grupos que se rebelaram contra Bashar al-Assad após o começo do conflito. Recebem o apoio da Turquia, Arábia Saudita e Catar. O Partido da União Democrática, formado pelos curdos, este país armado reivindica a autonomia do povo curdo dentro da Síria. Tanto o Exército Síria Livre quanto os curdos recebem o apoio dos Estados Unidos, União Europeia, Austrália, Canadá, entre outros. No entanto, o presidente Barack Obama e seu sucessor Trump se recusam a intervir militarmente na região. Por último, o Estado Islâmico. Seu principal objetivo é declarar total poder sobre a região. Apesar de terem capturado cidades importantes, foram derrotados pelas potências ocidentais. Além de causar centenas de milhares de mortes, a guerra deixou mais de 2,1 milhões de civis feridos ou permanentemente incapacitados, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Antes da guerra, a Síria tinha uma população de 22 milhões de pessoas. Metade dessa população foi obrigada a deixar suas casas devido aos 10 anos de guerra. Cerca de 6,7 milhões de pessoas estão desabrigadas dentro do país, muitos deles vivendo em campos temporários. Outros 5,6 milhões de pessoas estão registradas como refugiadas no exterior. A maioria, cerca de 93% dos refugiados, estão nos países vizinhos do Líbano, Jordânia e Turquia. As nações têm tido dificuldade em lidar com um dos maiores êxodos de refugiados na história recente.
No ano passado, a crise humanitária foi agravada por uma desaceleração econômica sem precedentes, que viu o valor da moeda síria cair drasticamente e os preços dos alimentos atingirem recordes históricos. O país também sofreu com a pandemia de Covid-19, mas a verdadeira extensão do estrago causado não é conhecida, já que o sistema de saúde do país está devastado. E apesar de seus status protegido, instalações médicas também foram atingidas. 350 hospitais e clínicas sofreram 595 ataques até março de 2020. Como resultado, 923 médicos morreram e apenas metade dos hospitais do país estão totalmente funcionais. O governo de Assad recuperou o controle das maiores cidades da Síria, mas grande parte do país ainda está sob controle de rebeldes, jihadistas e das forças democráticas da Síria, sob a liderança dos curdos. Em março de 2020, a Rússia e a Turquia intermediaram um cessar-fogo para interromper uma ofensiva do governo na tentativa de retomar uma província do noroeste do país. Desde então, o conflito tem tido um período de relativa baixa atividade militar, mas isso pode mudar a qualquer momento. No nordeste do país, as forças turcas e rebeldes, apoiadas por elas, lançaram uma ofensiva contra as forças democráticas sírias em outubro de 2019, para criar uma zona segura, livre da milícia curda ao longo do lado sírio da fronteira. Para deter o ataque, as FDS fecharam um acordo com o governo sírio para o exército sírio retornar à região administrada pelos curdos pela primeira vez em 7 anos. O governo prometeu eventualmente recuperar o controle total sobre a região. Não há como prever o fim da guerra tão cedo, mas os negociadores concordam que é preciso encontrar uma solução política e não bélica. O Conselho de Segurança da ONU quer que haja um órgão de governo de transição formado com base no consentimento mútuo, mas as 9 rodadas de negociações de paz medidas pela ONU não avançaram com o presidente Assad, aparentemente sem vontade de negociar com grupos de oposições que insiste que ele deve renunciar como parte de qualquer acordo. A região do Cáucaso e dos Balcãs, ambas que ficam localizadas no leste europeu, elas, desde a formação da Europa da Idade Média, elas sempre se caracterizaram por uma grande frequência de conflitos, tanto étnicos quanto religiosos. Essa região ela sofreu a ocupação de germânicos, eslavos, muçulmanos e cristãos na época da Primeira Guerra Mundial, e ela foi o centro de interesses do Império Austro-Húngaro, do Império Turco-Otomano e do Império Russo. A partir daí, a fragmentação desses impérios, a origem da União Soviética, a Segunda Guerra, a Guerra Fria e a dissolução da União Soviética a transformaram radicalmente. A situação da Chechênia, após a queda do Império Soviético em 1989, foi uma das mais delicadas. Ela tinha população muçulmana e, mesmo assim, a Chechênia continuou sendo a província da Rússia. A partir daí, em 1991, ela tentou se tornar independente. Nos 3 próximos anos, o presidente russo Boris Yeltsin articulou-se com os militares para traçar ofensivas contra a Chechênia e reincorporá-la nos seus domínios. Já em 1994, deu início ao conflito na Chechênia. Em 1996, a Rússia foi derrotada pela resistência chechênia que foi liderada por Maskhadov, que, além da independência, ele queria implantar um Estado orientado pela lei islâmica. Em 1999, o primeiro-ministro russo Vladimir Putin decidiu articular uma ofensiva, que era ainda maior contra os chechenos. Ele enviou um contingente de 100.000 soldados para aquela região e, além disso, também enviou armamento pesado. A partir daí, o conflito na Chechênia assumiu proporções enormes, com milhares de mortes e muitas cidades arruinadas. Ao mesmo tempo, havia vários militantes separatistas chechenos que valiam-se de táticas terroristas contra a Rússia, como sequestros e atentados com bomba. Já em outubro de 2002, um grupo de chechenos armados
invadiu um teatro no sul de Moscou e fez cerca de 800 reféns, pedindo a retirada das tropas russas da Chechênia. Há vários indícios, e boatos de que o atentado ao teatro em Moscou e outros acontecimentos semelhantes foram fruto de articulações dos rebeldes chechenos com grupos terroristas islâmicos, como Al-Qaeda, que planejou o ataque dos Estados Unidos, ocorrido em 11 de setembro de 2001, que foi o atentado às Torres Gêmeas. A Guerra da Ossétia do Sul foi um conflito envolvendo a Ossétia do Sul e Geórgia, em 2008. A Ossétia do Sul integrou durante a Guerra Fria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como integrante dos países do leste europeu, foi adepta ao socialismo durante o período bipolarizado do mundo. Com a decadência da União Soviética e do socialismo na década de 1980, ambos guinaram para o final. Em 1989, após a queda do Muro de Berlim, a Ossétia do Sul declarou sua independência em relação à União Soviética. Mais grave que a declaração de independência à União Soviética foi a declaração semelhante em relação à Geórgia. A Ossétia do Sul era uma região reconhecida por vários países como integrante do território da Geórgia. Mas aproveitando o rompimento com a União Soviética, a Ossétia do Sul também declarou independência à República Socialista Soviética Georgiana. A postura da Ossétia do Sul gerou um conflito imediato com a Geórgia, que se estendeu por 3 meses. Em 1990, Ossétia do Sul e Geórgia geram um novo conflito, só que desta vez mais extenso. O novo embate se prolongou até 1992. Só chegou ao fim porque Ossétia do Sul, Geórgia e Rússia acertaram a criação de uma força de paz. Assim, desde a queda da União Soviética, Ossétia do Sul representou uma região tensa no leste europeu por causa do interesse da Geórgia em continuar com a soberania no local. Em abril de 2008, o tenso clima da região se acentuou. A Geórgia argumentou que a Ossétia do Sul havia derrubado um avião tripulado em seu território. Várias acusações e provocações se seguiram de ambos os lados. A Rússia interveio e negou os acontecimentos, mas a instabilidade era latente. A Guerra da Ossétia do Sul começou em agosto de 2008, como fruto do crescente clima de tensão na região. A Geórgia se empenhou em reconquistar a soberania na região, sobretudo porque esta cresceu em importância estratégica na rota do transporte energético. Com a guerra em vigência, a Rússia passou a apoiar a Ossétia do Sul e os Estados Unidos apoiaram a Geórgia, embora os estadunidenses negassem qualquer ligação com o conflito. A capital da Ossétia do Sul foi palco de vários tiroteios e bombardeios no mês de agosto de 2008. A Geórgia investiu numa ofensiva que representou uma declaração de guerra. A comunidade internacional se pronunciou contra o conflito. A ONU tentou encerrar a guerra, mas não obteve êxito. A tensão era tamanha que a Rússia recusou um pedido de cessar-fogo dos georgianos no dia 11 de agosto, pois alegaram que, mesmo com um pedido de trégua, a Geórgia continuava usando força militar. Só no final do mês de agosto, no dia 26, que a Rússia decidiu reconhecer a Ossétia do Sul e também a Abcásia como regiões independentes. Em resposta, a Geórgia rompeu as relações diplomáticas com Moscou e, passado o conflito, a tensão ganhou mais espaço para crescer entre os países da região. A Abcásia é uma das repúblicas separatistas da Geórgia, de reconhecimento internacional bastante limitado. Seu nome é a forma como os abcásios denominam seu território e significa Terra dos Apcianos. Originalmente, a Abcásia fazia parte do antigo Reino Cólquida, descendente da moderna Geórgia. Mais tarde, a área constituiu um reino próprio, chamado de Egrise, mas por volta de 780 surgiu um reino independente autodenominado Abcásia. Segue-se uma fase de unificação sob uma monarquia georgiana, até o século XVI, quando surge o Principado da Abcásia. Pouco depois, os turcos otomanos ocupam o território e convertem a população ao islamismo. No século XIX, crescem as disputas entre turcos e otomanos e a Rússia por terras naquela área, o que faz com que a Rússia absorva a Abcásia.
Com a presença russa, boa parte da população muçulmana migra para a atual Turquia e a região passa a receber população de áreas cristãs do Cáucaso. A Geórgia declara-se independente em 1918 e inclui a Abcásia como parte do novo estado. Pouco depois, a Rússia, prestes a se tornar União Soviética, retoma o controle sobre a Geórgia, transformando-a numa república soviética. A Abcásia ganha o mesmo status, mas é administrada em conjunto com a Geórgia. Um ano depois, a Geórgia passa a integrar a República Socialista Federativa Soviética Transcaucasiana, que é dissolvida em 1936, voltando a vigorar o arranjo anterior. A partir de 1957, até o fim da URSS, a Abcásia, ainda dentro da Geórgia, passa ao status de República Soviética Autônoma, ou seja, é reconhecida como uma etnia em separado, que é administrada por outra etnia maior e, com esta forma, uma República Soviética dentro da URSS. Às vésperas do colapso soviético, os abcásios temem pela perda de seu status de autonomia e lutam para constituir uma república soviética em separado, enquanto a Geórgia prepara-se para a independência, incluindo a Abcásia em seu território. Logo após a separação da Geórgia, começam os conflitos na região que passa a buscar sua própria emancipação. Segue-se uma guerra civil em 1992 e as tropas georgianas sofrem vários reveses, sendo restabelecido um cessar-fogo em 1994. A partir daí, cerca de 83% do território permanece na mão dos separatistas, enquanto que o restante é administrado pela República Autônoma da Abcásia, reconhecida pela Geórgia. Em 2008, a Rússia anunciou o reconhecimento da Abcásia e da Ossétia do Sul, mas os dois conflitos seguem sem solução. Com seu pouco reconhecimento internacional, os separatistas dependem quase que exclusivamente da Rússia para manter o movimento até os dias de hoje. Bom, a Guerra do Afeganistão teve início em 1979. Inicialmente era um conflito entre a URSS e os afegãos, e mais tarde os Estados Unidos também se envolveram. Nessa guerra, a luta é travada entre os Estados Unidos e aliados contra o regime talibã. Os principais países europeus foram praticamente destruídos por conta da Segunda Guerra Mundial. Por sua parte, os Estados Unidos saíram da guerra com seu parque industrial ileso. Passaram a abastecer o mercado mundial e a ajudar financeiramente esses países. Dessa maneira, se torna a maior potência do mundo capitalista. A Primeira Guerra. Em 1979, começou uma guerra civil entre vários grupos do Afeganistão. Os principais eram aqueles aliados ao marxismo e os religiosos, que eram contrários a qualquer ideologia estrangeira. A URSS apoia os primeiros, pois considerava o país dentro da sua zona de influência. Em dezembro de 1979, invadiram o Afeganistão, dando início à Primeira Guerra. O objetivo era solidificar a influência soviética que vinha se deteriorando e pretendia pacificar o Afeganistão por causa da rebeldia dos grupos guerrilheiros na sequência das revoltas contra o regime comunista. Assim, o confronto é também conhecido como Invasão Soviética do Afeganistão. Segunda Guerra. Os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos deram início à Segunda Guerra do Afeganistão. Foram executados pela Al-Qaeda, a mando de Osama Bin Laden, com o apoio do regime talibã. Um dos alvos do atentado foi justamente o símbolo do poder econômico do país, o edifício conhecido como as Torres Gêmeas. Os Estados Unidos iniciaram os ataques ao Afeganistão no dia 7 de outubro de 2001, com o apoio da OTAN, mas contrários à vontade da ONU. O objetivo era encontrar Osama Bin Laden, seus apoiantes e acabar com o acampamento de formação de terroristas instalados no Afeganistão. Somente em 20 de dezembro do mesmo ano,
o Conselho de Segurança da ONU autorizou por unanimidade uma missão militar no Afeganistão, que deveria durar apenas 6 meses e proteger os civis dos ataques dos talibãs. O Reino Unido, o Canadá, a França, a Austrália e a Alemanha declararam apoio aos Estados Unidos. Depois de várias batalhas, bombardeios, revolta, destruição, milhares de mortos marcaram esse conflito. Em maio de 2011, Osama Bin Laden foi morto por soldados americanos. Principais consequências da guerra. A guerra do Afeganistão continua até os dias de hoje. Desde então, a ONU tem feito grandes esforços em busca da paz. O trabalho da ONU consiste em tentar erradicar o terrorismo e fornecer ajuda humanitária aos afegãos. A Primeira Guerra do Afeganistão deixou marcas profundas na União Soviética. Em 10 anos de guerra, os soviéticos tiveram aproximadamente cerca de 15 mil mortes. O saldo de mortos do lado afegão foi ainda mais dramático, já que aproximadamente 1 milhão de pessoas acabaram morrendo na guerra.